A paz seja com você, meu amigo e irmão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos chegando ao fim do último império, em que a Bíblia diz, na visão que foi dada ao rei Nabucodonosor, no sonho da grande estátua, na visão dada a Daniel, no livro de Daniel, capítulo 7, mostrou os 4 impérios mundiais, de sua duração até quando iria até a volta do Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Então o tema de hoje, o fim do último império, Roma Papal. Por que é o último império? Porque não tem outro império. É a volta do Senhor Jesus e justamente será no tempo em que a Igreja Católica Apostólica Romana tem se oposto e se levantado contra o Criador, estabelecendo suas leis, suas regras, contra os princípios e ensinamentos das Sagradas Escrituras. Por isso que nós vamos para o livro de Daniel, capítulo 2, nós vemos o sonho que o rei Nabucodonosor teve. E no sonho do rei Nabucodonosor, ninguém pôde interpretar a visão a não ser Daniel, que Deus lhe deu o entendimento e luz. O rei mandou chamar os astrólogos, chamou também os feiticeiros, encantadores, todos os sábios, todos capacitados em ciência oculta. Ninguém pôde trazer o entendimento do sonho ao rei. Quando Arioque recebeu a ordem para matar todos os sábios, então Daniel pediu que desse-lhe um tempo para que ele buscasse a Deus e tivesse entendimento para esclarecer. E Deus deu realmente a luz que Daniel pediu. E Daniel louvou a Deus, diz que Deus coloca no trono e tira do trono. Deus estabelece reinos e tira reinos. Deus fala o futuro e Deus esclarece o presente. Então tudo está na mão do Senhor. Então louvado seja Deus, porque nosso Deus é o Deus eterno, criador de tudo que ele fez e tudo ele sabe. Então Daniel agora, no livro de Daniel 2, versículo 32, ele começa a esclarecer ao rei e diz: a cabeça da estátua era feita de ouro puro, e o peito e o braço eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram de parte ferro e em parte barro. Enquanto estava contemplando toda a estátua, uma pedra soltou-se sem auxílio de mão, atingindo a estátua nos pés, e o ferro e o barro se destroçou. Então o ferro e o barro e o bronze e a prata, o ouro vieram abaixo. E despedaçados, viraram pó, como o pó que se vê na eira. E quando no verão se bate o trigo no terreno para separá-lo da palha, o vento carregou todos os destroços sem deixar vestígio. Entretanto, a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Daniel agora traz então e relata ao rei o sonho que o rei teve. E Daniel começa a trazer agora a interpretação. A cabeça de ouro simbolizava o reinado de Nabucodonosor. O peito de prata simboliza o Império Medo-Persa. A cintura de bronze simboliza o Império da Grécia. E as duas pernas e os 10 dedos das duas pernas, 5 de cada perna, simboliza o Império Romano. Nas duas fases, a primeira fase pagã e a segunda fase papal. Os 10 dedos simbolizam os 10 países europeus, que fazia parte do grande bloco em que era governado por Roma. Então, aqui nós encontramos nesse entendimento o esclarecimento que a profecia nos traz. Mas precisamos de prova para isso, para entender claramente o que diz o profeta Daniel. Nós vamos para o livro de Daniel, no capítulo 7. Daniel tem uma visão à noite, diz o texto. Em minha visão à noite, eu pude observar os 4 ventos do céu agitando o grande oceano. Então vi 4 grandes animais, diferentes uns dos outros, que subiam do mar. O primeiro é semelhante a um enorme leão, tinha a asa de águia
Eu contemplei em certo momento, as suas asas foram arrancadas, e aí ele foi erguido do chão, firmou-se sobre os dois pés, somente como um ser humano. Recebeu uma coroa de homem, um coração de homem. Continuei olhando e vi o segundo animal, parecia como um grande urso, que ergueu-se de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os dentes. Eis que lhe foi ordenado: levanta-te, pois, e devora a carne das multidões. Então, em seguida, observando, vi outro animal, agora um semelhante ao imenso leopardo. Tinha nas costas 4 asas de ave, também 4 cabeças, que lhe foi dado autoridade para governar. Nessas visões que tive durante a noite, em meu sonho, vi ainda o 4º animal, horrível, apavorante, extremamente poderoso. Possuía grandes dentes de ferro, com os quais estraçalhava e devorava avidamente as suas vítimas, pesoteava tudo o que sobrava. Este monstro era diferente de todas as feras anteriores. Tinha 10 chifres. Enquanto eu analisava os chifres, encontrei outro chifre pequeno que apareceu entre eles. 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre que surgiu entre os demais tinha olhos como de um olho de um homem, de um ser humano, e uma boca que falava soberba e arrogância. Enquanto eu pasmo admirava esses animais, eis que o trono fora trazido um ancião. Pleno dia, se assentou, suas roupas eram brancas como a neve, seu cabelo alvo como uma pura lã, seu trono estava em todo envolvido por labaredas de fogo, e as rodas do trono eram chama ardente. E diante dele brotava e fluía um rio de fogo. Milhares e milhares o servia, milhões e milhões prostravam-se diante dele. E então o tribunal deu início ao julgamento e todos os livros foram abertos. Meu querido amigo e irmão, para entendermos esse ponto aqui, esse mesmo livro, capítulo 7 com capítulo 2, relata os mesmos acontecimentos. O leão simboliza Babilônia, o urso simboliza os medos e persas, o leopardo com 4 asas simboliza a Grécia, e o animal estranho com dente de ferro, com 10 coroas, simboliza Roma. Você nota que o mesmo sonho do rei Nabucodonosor vem com a mesma visão de Daniel no capítulo 7, identificando os mesmos poderes. O rei dos animais é o leão. O ouro é o símbolo da riqueza, do poder que havia em Babilônia. O segundo animal apresenta agora o urso, simbolizando também a prata do peito da estátua do rei Nabucodonosor. O terceiro animal, o leopardo com 4 asas, simboliza também a Grécia em suas conquistas. Da mesma maneira, nós vamos estudar isso bem detalhado para você poder entender as profecias e saber que estamos vivendo justamente nos últimos dias, aproximando-se a volta do Filho de Deus. É necessário que esse último império, o Império Romano, esse império que tem os dentes de ferro, eram os mesmos lá que nós encontrávamos o barro e o ferro misturado, simbolizando o poder papal. Quem foi que crucificou Cristo? Não foi Roma? Agora, quando Cristo voltar, Cristo vai destruir Roma. Roma no seu poder papal. Aquele mesmo que destruiu, que crucificou o Filho de Deus, será destruído pelo Filho de Deus, o poder romano. E todos os ímpios também com ele. É maravilhoso a profecia nos apresentar o que vai acontecer com antecedência para que nós possamos estar afirmados nas palavras de Deus. Então é importante que nós compreendamos isto. Assim também como o livro de Daniel, capítulo 7, fala
do leão com duas asas simbolizava a rapidez das conquistas que houve por Nabucodonosor. Também lá fala que depois foi tirado-lhe as asas e foi colocado no coração de homem. Foi nos sinais da vida do rei Nabucodonosor que ele se converteu e se entregou a Deus. E louvado seja Deus por isso, porque ele estará entre os salvos. E isso é maravilhoso. Um rei que estará salvo porque aceitou o Senhor como seu Senhor e Salvador. Da mesma forma, nós encontramos aqui também algo importante. O segundo animal, o urso, simbolizando os medos persas, mostra suas conquistas imperiais, a conquista de Babilônia, a conquista do Egito, a conquista que o país teve, aquele império medo-persa, de dominar o mundo. Depois nós encontramos então o terceiro animal, o leopardo com 4 asas, simboliza a rapidez que Alexandre o Grande fez em suas conquistas. As 4 asas também simbolizam os 4 generais que trabalharam junto com Alexandre. Quando a morte de Alexandre ocorreu, os 4 generais dividiu o império em 4 partes. São os 4 generais Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Esses 4 generais tomaram posse do império que pertencia a Alexandre o Grande. Isso você pode estudar na história que você vai ver o que estou dizendo. Mas tem algo importante. A Bíblia diz que o quarto animal ele era diferente, ele era arrogante. Esse quarto animal ele era totalmente diferente, por quê? Ele professava algo e praticava outra coisa. Por que isto? Quando nós estudamos sobre Roma pagã e Roma papal, nós olhamos as suas características se tornaram as mesmas. Roma pagã foi a que crucificou e matou Cristo, matou milhões de pessoas. Roma papal seguiu o mesmo sistema. Durante a Idade Média, milhões de pessoas foram mortas. Só em São Bartolomeu, num dia só, foi 14 mil pessoas assassinadas pela igreja, sob ordem do papado. Tudo isso aconteceu. Então é importante que nós entendamos e buscamos compreender que todo o quadro profético está registrado dentro da Bíblia, para que nós possamos entender. Mas agora nós encontramos que na profecia de Daniel, capítulo 2, nós encontramos que uma pedra desceu. Essa pedra atingiu o pé da estátua. Atingiu qual governo? O governo papal, o Império Romano Papal. Esse império foi destruído junto com ele, todos os demais foram junto, porque quando uma pedra atingiu o pé da estátua, desmontou a estátua, quer dizer, todos os impérios foi destruído. Se você for para Apocalipse 13, você vai encontrar lá então que Roma papal ela carrega as características desses 4 impérios. Você vê lá que a besta ela tinha um focinho como o do leão, pata de urso, ação como do leopardo, quer dizer, todas as características, ensinamento, crença, filosofia desses países, desses impérios, foi tudo absorvido pelo sistema romano, todo o sistema. Por isso a religião católica apostólica romana ela é cheia de filosofia, cheia de crenças, criada por homens dessas religiões pagãs. Por isso temos a comemoração de dias festivos, que são comemoração que as pessoas pagãs comemoravam, como o Natal, vários outros dias, se você for fazer uma pesquisa, vai ver vários outros dias que a igreja comemora. O Ano Novo, que é em janeiro, tudo era coisa de paganismo, adoração ao Deus Jânio, o Deus de 2 caras. Tudo isso está influenciado dentro do sistema religioso da igreja, que ela absorveu de todos os impérios pagãos. Está dentro da igreja. E é tão sério essa questão, tão importante nós analisarmos, que diz o seguinte, que essa ponta pequena que levantou, ela teve que destruir 3 impérios para tomar posse, 3 sistemas de governo. Ela destruiu os astrógonos, os éreos e os vândalos. Foi o que impedia o desenvolvimento e o crescimento da Igreja Católica Apostólica Romana. Isso você vai estudar, você vai entender isso dentro das enciclopédias
você vai ver que o Império Romano, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, para ter o seu desenvolvimento, tinha que destruir os vândalos e os ostrógos, que se opunham ao sistema da Igreja Católica Apostólica Romana. Então é um ponto para também ser estudado dentro do quadro da profecia. E esse mesmo sistema aconteceu e continua em desenvolvimento até hoje. Diz mais o seguinte, algo importante, que no tempo determinado começaria então o tempo do juízo de Deus. Mas quando esse tempo começou, o tempo do juízo do Senhor? Quando? No livro de Daniel, capítulo 7, diz o seguinte, versículo 9, diz assim: Enquanto eu, pasmo, admirava esses animais, eis que os tronos foram trazidos, e o ancião, pleno de dias, se assentou, sua roupa era branca como a neve, seu cabelo alvo como a pura lã, seu trono estava todo envolvido por labaredas de fogo, e as rodas do trono eram chama ardente. De diante dele brotava e fluía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões se prostraram-se diante dele. Então o tribunal deu início ao julgamento e todos os livros foram abertos. Quando isso começou, amigo, você sabe? A profecia diz em Daniel capítulo 8, verso 14, que até 2300 tardes de manhã o santuário será purificado. Quando foi no ano de 1844, no dia 23 de outubro, Cristo entrou no lugar santíssimo e começou então o julgamento de todo ser humano. Começou o julgamento pelos mortos. Desde nossos primeiros pais, Adão, lá no Éden, começou então o julgamento, passando por toda a humanidade, por todos aqueles que um dia professaram servir a Deus. O nome de cada um foi passado em julgamento. Isso é algo importante para nós entendermos. Julgado, as pessoas estavam lá em presença? Não, estava em presente o livro de registro. Por isso o texto disse, todos os livros foram abertos, os livros da vida de cada ser humano. Você sabia, meu amigo e irmão, que tudo que você faz durante o dia, que eu pratico, você pratica? Tem um anjo relator notando o que eu faço e o que eu deixei de fazer. Não fica nada escondido. Aquilo que você faz na escuridão da noite, aquilo que você faz escondido dos olhares do teu pai, da tua mãe, do teu marido, da tua esposa, nada está escondido aos olhos de Deus. Tudo está registrado. E a visão do anjo que anota tudo o que eu faço está escrito tão claro que no dia do juízo é trazido perante o Deus o livro de registro da minha existência, da minha vida. Tudo o que eu fiz, de certo ou de errado, está registrado. As horas que eu cedi às tentações, as horas que eu resisti às tentações, as horas que eu pratiquei o bem, as horas que eu pratiquei o mal. Nada está escondido aos olhos do Senhor. Tão claro isso que também no livro de Apocalipse capítulo 20 fala do mesmo processo. Diz aqui: Em seguida observei um grande trono branco, que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram de sua presença, e não foi achado lugar para eles. Vi então os mortos, os grandes, pequenos, em que diante do trono e alguns livros foram abertos. Então abriu-se outro livro, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros de acordo com suas obras realizadas. Você observou, amigo e irmão? De acordo com o que está registrado nos livros. Foi aberto o livro de registro. Então, em 1844, no dia 23 de outubro de 1844, começou então o julgamento de todos os seres humanos, todos aqueles que um dia professaram servir a Deus. Passou em revista perante o Senhor o livro de cada um. Não é o dos ímpios. Os ímpios será julgado em outra questão, em outro tempo, depois do milênio. Está sendo julgado aqueles que serviram, que professaram servir a Deus. E esse está sendo julgado.
nome está sendo aceito e nome também está sendo rejeitado. Mas diz o seguinte, algo muito importante no grande conflito. Página 421 diz assim: mas antes que isso se possa cumprir, deve haver um exame dos livros de registro para determinar quem, pelo arrependimento do pecado e a fé em Cristo, tem direito aos benefícios de sua expiação. A purificação do santuário, portanto, envolve uma investigação, um julgamento. Isto deve efetuar-se antes da segunda vinda para resgatar seu povo, pois que quando vier, sua recompensa estará com ele, para dar a cada um segundo as suas obras. Destarte que se seguiram, que à luz da palavra profética, viram que em vez de vir Cristo à terra, ao determinado em 1644, aos 2.300 dias, entrou ele então no lugar santíssimo do santuário celestial, a fim de levar efeito a obra final de expiação preparatória à sua vinda. Verificou-se também que o passo que a oferta pelo pecado apontava para Cristo como sacrifício, o sumo sacerdote apresentava a Cristo como mediador. O bode emissário tipificava Satanás, o autor do pecado, sobre quem os pecados dos verdadeiros penitentes serão finalmente colocados. Bom, meu amigo e irmão, a pergunta que não quer calar é a seguinte: se em 1844, no dia 23 de outubro, começou o julgamento dos mortos, quando começou o julgamento dos vivos? A Bíblia tem profecia para isto? A Bíblia tem luz para isto? Então vou dizer para você quando começou o julgamento dos vivos. Quando os Estados Unidos da América do Norte levou para Jerusalém a sua embaixada, a embaixada americana, começou-se então o juízo dos vivos. Todos os seres humanos que professam fé de todas as denominações religiosas estão sendo julgados por Deus. Muitos estão já sendo os seus nomes riscados do livro da vida. É muito sério o que estou dizendo para você, amigo e irmão. Muitos continuarão vivos, mas com seus nomes riscados do livro da vida. Porque o que é santo, santifique-se ainda. O que é imundo continua na sua imundícia e torna-se mais sujo ainda. Isso é um momento de nós fazermos uma reflexão. Estou eu santificando ou estou eu me regredindo? Qual a posição que estou fazendo? É o momento de nós fazermos uma reflexão de nossa vida espiritual. Então, desde 2018, começou então o julgamento dos vivos. Logo começaria a obra para os vivos e começou. Denominações religiosas já está sendo pesada na balança de Deus. A rejeição da verdade, os ensinos da Bíblia que tem sido apresentado e que os seres humanos não querem ouvir nem atender, serão para eles testemunho contra a sua infidelidade para com Deus. Deus está esperando que cada indivíduo tome a sua posição. Qual o teu lado que você vai ficar? Ao lado do Senhor ou do lado de Satanás? As profecias se cumprem em seu tempo determinado. Estamos vivendo o último império, o Império Romano Papal. O Papa tem trabalhado ardorosamente para a unificação do sistema religioso, tornando uma só crença. Não importa qual seja a sua religião. Não importa que você seja muçulmano, não importa que você seja judeu, não importa que você seja evangélico, não importa que você seja umbandista, não importa que você seja budista, não importa. A crença que se afirmou que nosso Deus é um só é mentira. Não é verdade. O Deus de Israel é único e verdadeiro. Os demais são deuses. Somente o Senhor é Deus. E então a igreja tem buscado a formar esse ciclo de religiões formado da mesma crença. E o mais incrível é que todas as denominações aceitam tudo que a Igreja Católica Apostólica Romana impõe.
a guarda das festividades romanas. O Natal, por exemplo, é criação romana. A guarda do domingo é criação romana, adoração ao sol. A semana gregoriana, o mundo inteiro aceita, mas não quer aceitar os ensinos do Eterno, os ensinos de Deus, os mandamentos de Deus, o calendário de Deus, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 14, mostrando que a semana de Deus é regida pelo ciclo da lua, mas prefere todas as denominações religiosas, crendo e aceitando os ensinamentos, as relíquias católicas. Isso é algo para nós analisarmos e meditarmos. Quem você está seguindo, a Bíblia ou o homem do pecado? O filho da perdição? Pare e pense. No livro de Jeremias 17:5 diz: maldito o homem que confia no homem. Você confia então na igreja? Você confia nos mestres religiosos? Você notou que todo ser humano tem seus líderes como seus deuses? De qualquer denominação, seja da igreja católica, seja apostólica, seja budista, seja muçulmano, os líderes, os fundadores, eles têm eles como seus deuses. Em vez de buscar conhecer quem é Deus, confia no homem. Por isso quer dizer, nesse momento, que você faça um apanhado de vossa vida religiosa, analise e pense a quem você está servindo. Vamos orar? Senhor e eterno e grandioso Deus, grato sou pela tua bondade e misericórdia, perdoa os nossos pecados, que são muitos. Ajuda-me, Senhor, a te servir melhor. Tem misericórdia, Senhor. Ajuda a vencer os meus pecados, meus erros, que são muitos diante do Senhor. Mas que tua palavra e tua verdade seja exaltada. Que teu nome seja engrandecido. Estamos vivendo os últimos dias do julgamento do teu povo. O julgamento dos vivos já começou. Desde o momento em que, em 2018, quando a embaixada americana foi para Jerusalém, começou o tempo determinado para a volta do Filho de Deus. Os 10 anos para que Cristo venha. Ajuda-nos, ó Senhor, tenha misericórdia. O mundo está entrando em grande corrupção e cada dia se afasta mais da verdade e dos teus princípios. Mas tenha misericórdia, Senhor, salve minha família. Salve todo amigo e irmão que ouve estes áudios. Que cada um ponha a sua vida no teu altar. É o que eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém.